Bom dia ou boa tarde, eu não sei qual vai ser o horário que vai ser apresentado para vocês, mas eu queria me apresentar primeiro. Meu nome é Wesley, sou professor, sou pesquisador do campo da educação, do campo da evolução também, que é o tema que nós vamos discutir aqui hoje, ou pelo menos eu vou falar um pouco sobre ele hoje. É um prazer ter aceitado esse convite do Alexandre para falar um pouco sobre vocês, sobre o criacionismo, design inteligente e evolução. Apesar de ser biólogo, né, de formação, tanto meu mestrado tanto meu doutorado quanto o pós-doutorado foi relacionado com a área de ensino de evolução. E no ensino de evolução é inevitável que o tema do criacionismo e do design inteligente estejam presentes. Por quê? Porque nós somos um país, né, eminentemente religioso, as pessoas são religiosas, e o tema da evolução é um tema muito sensível para essa questão, né, da religião. Por quê? Porque quando a gente fala em evolução, a gente acaba falando em origem da vida, origem do homem, e para muitas pessoas há um antagonismo das duas partes. Quer dizer, se você acredita na evolução, você não acredita em Deus, na religião. Se você acredita na religião, se você acredita em Deus, você não acredita na evolução. E, na verdade, isso não é necessário, isso não é real, né? Eu tive a oportunidade de conhecer pesquisadores das mais diversas áreas que sabem que a evolução aconteceu. Isso é bastante importante a gente sempre falar, né, que a evolução é um fato. Não adianta você falar comigo que eu não acredito em evolução. A evolução é uma teoria consagrada, confirmada por uma série de evidências, assim como a teoria da gravidade é uma teoria, ninguém discute se você pular de um precipício você vai cair. Nós temos marcas do processo evolucionário no nosso corpo, nós temos processos evolucionários em curso. Então, independente da pessoa acreditar ou não acreditar, a evolução aconteceu, ela está acontecendo e vai continuar acontecendo. Então, o parto humano é um parto difícil, por quê? Por causa da nossa evolução. Nós ficamos bípedes, então passamos a ter pouco espaço no processo de parto normal. Tanto que, dentre todos os primatas, o nosso parto é o mais difícil. Aproveitando essa questão da bipedia, de termos ficado sobre duas patas, nós temos, por exemplo, uma outra dificuldade tremenda que diz respeito à nossa coluna vertebral. Quer dizer, quase todas as famílias têm alguém que sofre da coluna vertebral, né? São as hérnias de disco, escoliose, etc. E isso resultado de quê? Resultado de um processo evolucionário longo na savana africana. Esse moço aí atrás destrinchou muito bem, mais de 150 anos atrás. Então, talvez uns vão falar assim, não, mas eu não acredito. Mas volto a dizer que não adianta não acreditar ou desacreditar, porque esse é um processo que aconteceu. A medicina usufrui muito da teoria evolutiva, a agricultura utiliza muito da biologia evolutiva e por aí vai. Quer dizer, o que nós estamos vivendo hoje? A pandemia do Covid-19 tem uma profunda relação com a ecologia e com o processo evolucionário. Quer dizer, o vírus não é mau, não é bonzinho, ele apenas está se adaptando, sofre mutação, está infectando seres humanos, daqui a pouco a gente descobre uma vacina, ele vai continuar infectando outros organismos, independente se você acredita ou não, isso vai continuar acontecendo. Mas, com respeito ao que o Alexandre me pediu para falar um pouco, eu queria chamar a atenção para um aspecto. Por que ainda a gente discute isso? Porque é um assunto extremamente sensível. Para muitas pessoas é extremamente sensível. Basta a gente pensar no que no Brasil até hoje ainda há proposição de ensino de criacionismo na escola. Aí as pessoas podem pensar imediatamente, então você é a favor do darwinismo e contra o criacionismo? Para mim essa discussão é absolutamente desnecessária, contraproducente, não gera nada de produtivo. Por quê? Porque quando o próprio Charles Darwin considerava isso absolutamente irrelevante. Se você é religioso ou não, não interessa. O que interessa é que a evolução está provada. A crença de cada um ela tem que ser respeitada profundamente. A religião é um aspecto muito importante da vida de todos nós. No entanto, a religião ela tem o seu espaço, o seu campo, que deve ser respeitado e considerado na sociedade. Mas o que existe de complicado nessa história é que muitos criacionistas querem inserir isso nas escolas.
nas aulas de ciências, nas aulas de biologia, e isso é bastante complicado. Primeiro, por quê? Porque o Estado é laico. Porque eu sempre vejo as pessoas falando, não, mas tinha que ensinar o criacionismo também. Ah, ok. Mas desde que seja o criacionismo relacionado à sua religião. O que é um negócio muito problemático. Porque imagine que cada um de nós tem a sua crença, ou não tem crença. Um é espírita, o outro é um budista, o outro é o católico, o cristão, o outro é o evangélico, pode ter um muçulmano, podemos ter um budista e tal. E nós vamos ensinar todos os tipos de criacionismo na escola, nas aulas de ciências e biologia. Eu sempre tenho um argumento muito forte sobre isso. Imagina se nós propuséssemos, nós que somos da ciência, que os padres e pastores, quando eles fossem falar de Gênesis, eles falassem também de Darwin. Isso não faz o menor sentido. Uma pessoa que vai a uma igreja, ela está buscando o quê? Ela está buscando a palavra da fé, da Bíblia, do Alcorão, ou de qualquer outro livro sagrado, etc. Ele não está indo lá para buscar as palavras desse moço aqui atrás. Quem vai para uma aula de ciências e biologia deve ser apresentado o quê? A ciência, a teoria evolutiva, as suas provas, as suas evidências muito claras, suas marcas no nosso corpo, o seu impacto na saúde, a questão da seleção da resistência das bactérias, dos insetos resistentes, etc. E aí você me pergunta assim, mas é possível ter diálogo com o criacionista? Claro que é possível. Eu já escrevi artigos com criacionistas, eu já participei de congressos que foram financiados por criacionistas. A coisa mais incrível, né? Eu visitei as Ilhas Galápagos por uma organização, uma fundação que é criacionista, mas que entende que a evolução é um fato, que foi comprovado, que não há discussão mais, então que promove esse diálogo entre a religião e a ciência. Por exemplo, eu sempre brinco com o pessoal assim, nós temos uma prova de como é que a vida começou na Terra? Não, nós temos uma série de hipóteses. Se você acha que foi Deus que criou, quem sou eu para poder discutir isso? Nós temos prova de quando surgiu a espécie humana, nós temos evidências de quando ela surgiu, mas como ela surgiu? Não, se você acredita que foi por uma intervenção divina, qual é o problema? Agora, que houve um processo evolucionário que levou ao surgimento da espécie humana, não há discussão sobre isso. E dentro desse contexto, né, o Alexandre me passou também a questão da ideia do design inteligente, que é uma coisa crescente hoje em várias partes do mundo, e sobre a qual eu escrevo com bastante frequência, pretendo escrever mais. Eu diria que o diálogo com o movimento do design inteligente é mais difícil ainda do que o diálogo com os criacionistas. Porque eu sempre, quando eu discuto com os criacionistas, eu sempre vejo da seguinte forma. A pessoa acredita que foi Deus que começou a vida, ou que em algum momento modificou um primata que gerou o ser humano, ou que criou o universo e deixou as coisas fluírem. Eu conheci alguns eminentes evolucionistas, famosos, importantes, na cultura, inclusive da ciência mundial, que dizem isso. Eu acredito que Deus criou, né, o universo e deixou a evolução seguir seu curso. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade disso com a ciência. No entanto, quando a gente fala do design inteligente, qual é o problema? O problema é que os defensores da hipótese, eu chamo de hipótese, não teoria, teoria é evolução, que está comprovada, né? Da hipótese do design inteligente, apregoam o quê? Porque foi Deus que está conduzindo o processo evolucionário, porque a evolução é tão perfeita que só pode ter a mão de um designer, de um engenheiro, de um desenhista. Bem, o grande problema dessa história é que eles tentam ser cientistas. Então, eles tentam provar isso cientificamente. E isso não é possível. E por que não é possível provar isso cientificamente? Porque a evolução é tudo, menos perfeita. Nós enxergamos mal, por exemplo. O olho é perfeito? Não é perfeito. O olho tem ponto cego. Nós sofremos de dor nas costas. Nós temos um parto difícil. Nós nascemos com mutações extremamente maléficas que nos causam prejuízos. Isso é obra de um design inteligente? Isso não faz o menor sentido. Aqui as mutações são orientadas. As mutações, na maioria das vezes, levam a um tremendo prejuízo ao indivíduo que a possui. Então, eu, por exemplo, eu não tive essa experiência de escrever com alguém do design inteligente. Eu já escrevi contra o design inteligente, inclusive vai sair um artigo meu esse mês muito contundente com relação a isso. Por quê? Porque o design inteligente, infelizmente, não é verdadeiro. A evolução não é perfeita. Ela não conduz os corpos à perfeição. A evolução é um processo violento por seleção natural, por morte, por sobrevivência dos mais aptos. Felizmente, nós humanos superamos isso, né? Nós
Hoje tentamos ajudar aqueles que são os mais fracos, né? No caso da Covid-19, nós não queremos que as pessoas saiam à rua para que os mais fracos morram, mas na natureza é isso que acontece. O leão que não consegue caçar a zebra morre. A zebra que não consegue fugir é caçada. E esse processo está marcado nos nossos corpos e nos corpos dos animais. Isso é uma questão resolvida. Quem foi que começou esse processo? Se foi um criador, se foi a própria combinação das moléculas? Para mim, pouco importa. Como professor e como educador, o que importa é que as pessoas entendam o método científico. E ao compreender o método científico, é bastante importante que a gente entenda o quê? Que a evolução aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Esteja o homem aqui ou não no seu processo, no seu curso. Nós temos esse formato, os animais têm as suas características porque houveram processos evolucionários que os levaram a tal. Através da seleção natural, através da mutação aleatória, através das modificações e da sobrevivência dos mais aptos. Eu tenho pesquisado isso na América Latina e eu chamo quem for estudante da biologia para analisar como é fantástico esse processo e como existe tanta coisa para se estudar e para se entender. O momento que nós estamos vendo agora do Covid-19, todas essas relações que nós temos com as doenças, com a natureza, nos mostram que a evolução está aí. Para quem acredita ou não, ela vai continuar acontecendo. E eu queria, o Alexandre pediu que fosse uma fala breve, agradecer muito a possibilidade de falar com vocês, retomar um pouco esse assunto que eu gosto tanto da evolução. O ano passado eu tive a oportunidade, através de um grupo que estuda ciência e religião, conhecer a casa onde o Darwin viveu. E foi uma experiência bastante interessante perceber como ele desenvolveu as ideias dele. Eu já vi, como eu disse, ido a Galápagos, visto as tartarugas gigantes, iguanas, que tanto impressionaram o pai da teoria da evolução. E eu gostaria que vocês também apreciassem isso, que é ver como é que a natureza modificou, como é que nós estamos aqui agora, frutos de um processo evolucionário tão longo, fim dos dinossauros, surgimento dos mamíferos, dos primatas, surgimento da espécie humana na savana africana, como o racismo é uma coisa absolutamente sem sentido, completamente irracional, porque todos nós temos origem na savana africana. Então, ser racista é ser contra a própria origem e extrair o que tem de melhor de cada campo da biologia. É um prazer ter participado com vocês. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado à Prefeitura de Guaratinga pela oportunidade de falar com todos. Um abraço. Espero ter outra oportunidade. Dou agora a liberdade para o Alexandre depois, se alguém quiser, o meu e-mail, se comunicar, falar alguma coisa, como é que estão as pesquisas nessa área. Eu tenho um prazer em participar e trazer gente que tem interesse para participar comigo das pesquisas relacionadas à evolução. Um abraço a todos, tenham um bom dia ou boa tarde, eu não sei que horário vai ser apresentado para vocês. Um grande abraço, até breve.